eu me sinto muito feliz de participar dessa mesa sobre construtivismo lógico-semântico, e hoje nós vamos aqui tentar abordar o construtivismo enquanto método, né? E o que é o construtivismo enquanto método? Bom, para isso, nós temos que pensar, né, que pensando em termos construtivistas, a própria expressão construtivismo lógico-semântico é ambígua, né? Comporta dois sentidos, duas significações. Quando nós falamos em construtivismo lógico-semântico, nós podemos nos referir, né, a uma escola epistemológica do direito, fundada nas lições do professor Paulo de Barros Carvalho e do professor Dorival Villanova, e que tem um método próprio, né, uma ideia própria, uma forma própria de enxergar o direito, e que a cada dia vem ganhando mais e mais seguidores no Brasil, e eu digo no mundo já, né? Bom, esse é um dos sentidos que pode ser atribuído à expressão construtivismo lógico-semântico. E o outro sentido é o método utilizado por essa escola. Então, aqui, a proposta hoje é trabalhar com a primeira concepção, que é o construtivismo enquanto método de conhecimento. Enquanto método de conhecimento que nós utilizamos para o conhecimento do direito tributário. E o professor Paulo, ao aplicar essa metodologia para conhecer o direito tributário, ele criou uma forma diferente de se conhecer o direito e, aplicando isso também em termos gerais, utilizando a teoria geral do direito, ele criou, então, uma nova visão sobre o direito, uma nova escola jurídica, uma nova forma de se pensar o direito, e aplicando o método no direito, ele criou uma nova ideia de direito. Então, hoje eu vou aqui me restringir a essa concepção de analisar o construtivismo enquanto método. E assim a gente pode dizer, bom, no primeiro ponto, o construtivismo é um método do conhecimento, é um modelo epistemológico mediante o qual conhecemos as coisas. Quando eu comecei a estudar essas palavras, né, modelo epistemológico, né, eu ouvi isso e já me arrepiava, porque eu falava, o que é isso? Por que esse povo usa essas palavras tão difíceis, né? Epistemologia. E para mim eram coisas que, assim, eu vi essas palavras no discurso, mas não entendia direito, né? O que o pessoal fica falando aí de epistemológico, modelo epistemológico, o que é isso, né? Então, o que é um modelo epistemológico? E o que é epistemologia, né? A epistemologia é uma parte da filosofia que estuda o conhecimento científico. Então, quando a gente fala no modelo epistemológico, nós estamos falando numa forma de se construir um conhecimento científico. Então, como que nós vamos construir um conhecimento científico? E para isso, a gente tem que se voltar para a filosofia do conhecimento. Temos que entender primeiro o que é o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento científico é, antes de tudo, de qualquer coisa, conhecimento. E quem estuda essas categorias? Quem vai trabalhar com essas categorias é uma parte da filosofia que se chama gnoseologia, que é a filosofia do conhecimento. Então a gente vai ter filosofia, aí depois filosofia do conhecimento, e dentro da filosofia do conhecimento, a epistemologia, que é uma parte da filosofia do conhecimento que estuda o conhecimento científico, ou seja, os critérios que um conhecimento tem que ter para se constituir como conhecimento científico. O que vai diferenciar o conhecimento ordinário e o conhecimento científico? Para nós é a linguagem. O conhecimento ordinário, ele é pautado na nossa linguagem ordinária, do dia a dia. E o conhecimento científico é um discurso artificialmente construído, né, com um método próprio e que visa conhecer um objeto determinado. Quem nos diz isso é a filosofia do conhecimento. Então, quando a gente fala que o construtivismo é um método epistemológico, o que é esse método epistemológico? São regras, eu digo regras, mas a gente não tem as regras ainda definidas, mas é
de se chegar ao conhecimento científico. Método, o que é método? Método é a forma comportamental do sujeito perante o seu objeto. O construtivismo é uma forma comportamental do sujeito perante o seu objeto. E aqui, quando a gente utiliza o construtivismo como método para o estudo do direito, nós estamos falando na forma comportamental como o sujeito vai chegar no objeto direito. E isso quem vai nos dar é a filosofia, né? Então é um conhecimento filosófico. Toda ciência constrói o seu objeto em nome de uma descrição. E assim, os estudos sobre o conhecimento científico diferenciam objeto material e objeto formal. Então, uma teoria, ao dizer sobre esse objeto material, vai constituí-lo como um objeto formal. Uma outra teoria, também ao se referir ao mesmo objeto material, vai construir um outro objeto formal. E assim nós teremos dois modelos diferentes, dois modelos teóricos diferentes, que constroem objetos diferentes, falando todos sobre o mesmo objeto material. Então, o que a gente tem aqui é que a teoria, ela não descreve esse objeto material. Ela constrói um objeto formal em nome de uma descrição do objeto material. Para ficar mais claro, vamos pensar aqui na teoria do Miguel Reale. Então, para o Miguel Reale, o direito é um fato tridimensional. O direito é fato, valor e norma, né? Bom, na teoria do professor Paulo de Barros Carvalho, o direito se manifesta em linguagem. Então, onde nós vamos identificar o direito? Onde existe a linguagem. As duas teorias estão dizendo sobre a mesma coisa, mas estão a constituindo de formas diferentes. Então, por isso que nós utilizamos para denominar o método da palavra construtivismo. Por quê? Porque toda ciência, em nome de uma descrição do seu objeto, ela acaba construindo esse objeto. Então, o modelo construtivista é o quê? O cientista constrói o seu objeto em nome de uma descrição. Então, por que construtivismo? Porque o sujeito cognoscente, ao fazer ciência, constrói o seu objeto, não o descreve. O cientista constrói o seu objeto com a realidade da sua teoria. E como que ele vai construir o seu objeto? Então, para nós, ele vai construir o seu objeto por meio da ordenação lógica e semântica de conceitos. Mas como que o professor Paulo chegou, né, nessa ideia, né, nesse caminho para se construir proposições a respeito do direito positivo? Então, nós sabemos que nós vamos construir o que é o direito positivo ao dizer o que é o direito positivo. E como que eu vou dizer o que é o direito positivo? Certamente, se eu estou construindo o que é o direito positivo. Então, eu tenho que fazer com que esse discurso que eu construa seja amarrado em termos lógicos, em termos semânticos.